Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Quem é que nunca sentiu dor nas costas? É sobre isso que nós vamos falar agora no TPM, a bendita hernia de disco. Fique ligado que está começando. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o ortopedista especialista em coluna vertebral, Dr. Humberto Bortolo. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Vamos falar sobre dor nas costas, hein, Zezé? Não é fácil não, ainda você é jovem, pior eu na minha idade só tem dor nas costas, né, querido? Aí que é complicado, não é? Mas, querido, vamos lá, o que vem a ser a hérnia de disco? Então, só para o pessoal de casa entender bem, o disco intervertebral, ele está em toda a coluna vertebral, desde a região cervical até a região lombar. E ele está entre os corpos vertebrais. Ser tipo o amortecedor. Exatamente. Da coisinha? O disco intervertebral, ele tem duas funções, uma de amortecimento e uma no movimento da coluna vertebral. A hérnia de disco, ela imaginando um disco como se fosse um pneu. A região do pneu é uma parte fibrosa do disco. No interior tem uma parte gelatinosa. A hérnia de disco nada mais é que quando há uma ruptura dessa parte fibrosa, a parte externa, o pneuzinho do disco, sai aquela parte gelatinosa. É importante, qual a importância dela? Que a relação com as estruturas neurais, os nervinhos que vão para a perna, é muito próxima. Então, quando aquela parte gelatinosa sai, entra em contato direto com esse nervinho. E isso daí começa a dor. Aí começam os problemas. E daí ninguém merece, né, Luciana? Ninguém merece. Agora, quais são os tipos, doutor, de hérnia de disco? Então, como eu disse, os discos estão em toda a coluna. Então, a gente pode ter hérnias discais desde a coluna cervical até a região lombar. Então, essa é uma das classificações. Existem vários tipos, várias classificações. Existem as hérnias de disco, as protusões discais, que são que apenas... é esse palavrão feio, hein? Exatamente, são apenas o abaulamentos dos discos. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem uma dor nas costas faz um exame e dá essa protusão discal. É aquela bolha do pneu. É exatamente isso. Você tá tendo que ficar armado assim, tem que trocar. Aquela bolinha. Eu quero saber se vai dar para trocar esse pneu, não é verdade? No final nós vamos ver. Eu tenho certeza. Agora, querido, fala uma coisa para mim. Quais são as causas que começa a dar essa hérnia aí, de um jeito ou de outro, não importa? Então, a hérnia de disco tem duas causas principais. Uma delas é o trauma. Então, um paciente que sofre um acidente automobilístico, tem uma queda de altura, pode ter uma hérnia. Que é a menor parte delas. A grande maioria é por uma degeneração, pelo desgaste do disco. No caso, seria a idade que também pesa A aí? idade também é um fator, mas a gente, mais do que causa, a gente fala em fatores de risco. E quais seriam esses fatores de risco? São um pouco a idade, claro, mas principalmente os fatores genéticos e o tabagismo. Além um pouco de algumas atividades muito intensas também que podem propiciar essas hérnias de disco. Porque existem algumas mulheres, homens também, jovens até, com 35 anos, 30, que tem já hérnia de disco, né? Justamente. A hérnia discal, na verdade, ela é mais comum no paciente jovem do que no paciente idoso. No paciente idoso existe a degeneração, o desgaste, daquele... Exatamente. No paciente jovem que acontece aquela ruptura e a herniação. Agora, antes de nós continuarmos o bate-papo, eu quero saber de vocês aí nas ruas, se vocês sabem quais são os sintomas da hérnia de disco. São as costas, né? A parte que dói mais. Rita, você sabe quais são os sintomas da hérnia de disco? Dor nas juntas, febre, dor de cabeça.
fica com o corpo ruim. Eu acho que essa confundir com a dengue, né? Dor na junta não combina. Exatamente. Querido, mas quais são os sintomas da hérnia de disco? Essa pergunta é muito importante. A hérnia discal, ela depende da localização. No caso das hérnias cervicais, a queixa do paciente é uma dor nos braços e na mão. Uma dor muito intensa nos braços e na mão e uma dor mais leve na região cervical, no pescoço. No caso das hérnias lombares, a queixa é principalmente uma dor na perna e abaixo do joelho. Uma dor muito intensa e uma dor lombar mais amena, leve. Quer dizer, abaixo do joelho. Você sente? Isso, a dor principalmente abaixo do joelho. Uma dor lombar leve que se irradia para baixo do joelho de forte intensidade. Aí dá para ter muita confusão, né? Até chegar na hérnia de disco, Exato. né? Principalmente para mulher, né? Que tem varize, que tem um monte de coisa, né? Mulher é muito premiada, né? Ela gosta de colorido e a veinha vermelha, vai. Até chegar aqui e descobrir que é hérnia de disco, você sabe que chega até a operar de é verdade, varize, de cardiovascular, né? E não é o problema isso. A coisa é muito complicada. A dor continua. É verdade. Pessoal, o papo tá muito bom, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada aí. Essa é uma ótima época do ano para você começar o seu tratamento de rejuvenescimento e ficar com uma pele muito mais bonita. A Fisioforma tem novidades para você. É o laser de preenchimento para repor o ácido hialurônico do seu organismo. É ele que é responsável para te deixar com uma pele muito mais bonita, com aquele aspecto jovem. Quando você faz 40 anos de idade, sabia que o ácido hialurônico cai em 50%? Pois é, você vai fazer essa reposição na Fisioforma e melhor, de forma não invasiva. Você não precisa mais sofrer com agulhas, não há perfurações. Fisioforma investe mesmo. Essa é uma tecnologia alemã. E na Fisioforma você ainda encontra muitos outros aparelhos de alta tecnologia para te deixar com uma aparência muito mais jovem, bonita e saudável. Já sabe, né? Quem faz tratamento na Fisioforma adora. Olha só. Muito bom o tratamento aqui da Fisioforma. As profissionais são muito simpáticas. Eu adoro vir aqui. Seja para tratamentos faciais ou corporais, seu lugar é na Fisioforma Estética de Resultados. A gente só consulta. Você viu só? Basta você dar uma ligadinha, agendar uma consulta e você vai conhecer de perto toda essa maravilha. Nosso comercial e nós voltamos já já. Fique aí, não sai não. Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva, que é a Luz Pulsada SQ, alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam. Agora, se seu problema é gordura localizada, celulite ou flacidez, tem também um aparelho top de linha que trata esses 3 problemas ao mesmo tempo. Associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados. Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo, porque tá dando resultado. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o Dr. Humberto Bortolo, ele que é ortopedista e especialista em coluna vertebral. E o assunto de hoje, gente, é a hérnia de disco. Pois é, doutor. Continuando, quais são os fatores ocupacionais associados a um risco aumentado de dor lombar? Existem poucas profissões que se relacionam, que pode-se afirmar que há uma relação com a hérnia de disco. Dentre elas, trabalhadores braçais que trabalham com vibração. Trabalhadores que utilizam britadeiras, essas estão comprovadas a sua relação. Mas sabe-se que a posição sentada aumenta a pressão nesses discos, nos discos intervertebrais, da região lombar principalmente. E isso daí postula-se que isso também seja um fator de risco para a hérnia discal. Então, caminhoneiros, pessoas que ficam o dia todo sentados, têm uma chance maior de ter hérnia discal. O diagnóstico ele é principalmente clínico. O paciente chega com uma história típica de uma dor lombar que vinha se arrastando e apresenta uma agudização, intensifica-se essa dor. E além de lombar, ela irradia para a perna, ou para o braço, no caso da hérnia cervical. E sempre abaixo do joelho. Então isso daí, com essa história clínica, a suspeita já é grande num paciente jovem de uma hérnia discal. No exame clínico, alguns aspectos também são importantes. O paciente sente um formigamento,
uma dormência, às vezes, na região do nervinho acometido. Além disso, pode apresentar também fraqueza da musculatura inervada por aquele disco. Agora, Luciana, dá licença um pouquinho só. Aproveitando de falar de nervos, coisa e tal, e a história do nervo ciático, ele tem a ver com alguma coisa em relação da hérnia de disco? Exatamente. O nervo ciático, ele é formado Porque todo mundo queixa mais, na minha idade, hérnia de disco. Ai, né? É idade. A queixa, o dito popular do nervo ciático é justamente a queixa de hérnia discal, daquele nervinho, porque o nervo ciático ele é formado pelas raízes nervosas que saem da região lombar. Então algumas raízes se juntam para formar o nervo ciático. Então aquela queixa de dor que desce pela perna, é justamente aquelas raízes que saem da coluna vertebral que estão comprimidas. E com isso o paciente sente aquela dor por trás da perna, que vai até o pé, às vezes a batata da perna. O nervo ciático é um sintoma da hérnia discal. Além da história clínica, claro que existem exames diagnósticos que vão ajudar a gente a confirmar esse diagnóstico, que a ressonância magnética é o exame ideal para fazer o diagnóstico. Agora, doutor, descoberto isso, como que é o tratamento? Né? Quero começo do programa, Zezé queria saber se dava para trocar o pneu. Pra gente recalchutar, ou comprar outro, né, gente? A gente nunca sabe. Justamente. O tratamento vai depender muito do sintoma do paciente. Então, aqueles pacientes que têm uma diminuição da força, que têm um quadro mais complexo, um quadro mais grave, claro que esse paciente vai ser tratado de uma forma, tratamento cirúrgico muitas vezes. Mas na grande maioria, em que o paciente sente apenas dor, o tratamento inicial sempre é o tratamento clínico, com medicamentos que vão aliviar os sintomas, um repouso curto e uma fisioterapia que vai produzir uma analgesia no local. Então esse é o tratamento que é feito por um mínimo de 4 semanas. Então tentado o tratamento clínico nesse período de 4 semanas. Passado esse período, se o paciente mantém a queixa de dor, ou se ele tem uma dor que não melhora com nenhum medicamento, com medicamentos orais, mesmo endovenosos, a gente tem a possibilidade hoje de tratamento com bloqueios anestésicos, que nada mais é que a gente, com auxílio de um aparelho de raio-x, posiciona uma agulha na coluna vertebral, exatamente onde está aquela hérnia, e joga uma medicação anestésica e um medicamento anti-inflamatório. Isso daí vai produzir um alívio da dor. Mas é claro, esse medicamento ele tem um efeito por um período. A dor pode voltar após o período, que é média de 1 a 3 meses. Voltado a dor presente novamente, a gente tem um outro tratamento também muito moderno, que é a radiofrequência, que da mesma forma a gente posiciona uma agulha na coluna vertebral, exatamente naquele nervo que está sendo comprimido, e liga num aparelho. Esse aparelho vai emitir uma onda eletromagnética que vai alterar a condução daquele nervo. Aquele nervo vai parar de mandar para o cérebro a informação dolorosa. Então o seu cérebro não vai perceber mais que está tendo dor. E esse procedimento tem uma duração média aí de 12 a 18 meses. Então isso faz com que o organismo da pessoa possa reabsorver aquela hérnia e a pessoa ficar livre daquele sintoma. Porque a gente sabe que a hérnia discal é uma doença autolimitada. Ela tem começo, meio e fim. Então a gente sabe que o organismo vai reabsorver. Agora o que não pode é o paciente ficar todo esse período sentindo aquela dor. É verdade. Cirurgia, em último caso? Então, cirurgia hoje a gente faz para pouquíssimos casos. Então, a cirurgia só para a hérnia de disco ficou muito restrita. Só em casos que esses pacientes não melhoram de jeito nenhum, ou que tem um quadro mais complexo, como eu disse, de um déficit neurológico importante. E também a cirurgia que é feita hoje é uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva, que a gente faz hoje com um cortinho de 2 centímetros. Então, ou tem essa outra opção também muito moderna, que é a cirurgia por vídeo na coluna, que hoje a gente também faz essa cirurgia que coloca uma câmera, uma endoscopia com um corte de 1 centímetro. Olha que maravilha. Para a retirada da hérnia. E vive a tecnologia, né, doutor? Exatamente. Isso aí, a favor, né? Todos isso é nós. Muito bom, Muito né? obrigada, doutor. Foi muito esclarecedor o programa. Tenho certeza que vai ajudar muitas de vocês, meninas e meninos, né? Um grande beijo, gente.
Beijo, gente. Até mais. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.